Fala, galera! Hoje nós vamos tratar da parte 6 da matéria de segurança judiciária, do item 6. Só que eu dividi o item 6 em duas partes, porque ele é muito grande e a aula ficaria muito extensa para nós tratarmos de uma vez. Então, essa é a parte 1 do item 6. E nós vamos tratar de noções de combate a incêndio, prevenção e proteção contra incêndios, conceitos básicos, elementos do fogo, propagação do calor e classes de incêndio. Lembrando que esse material é para o concurso do TSE unificado para o cargo de agente da Polícia Judicial, da matéria de segurança judiciária, beleza? Tem uma novidade também. Na descrição do vídeo você vai achar o link para o Instagram do canal, beleza? Fiz uma página, então siga lá, porque eu vou divulgar informações também relativas ao concurso lá, material, notícias referentes a concursos da área policial e sobre o mundo dos concursos de um modo geral. Mas, por enquanto, vamos dar uma focada no TSE. Então, vai lá no Instagram. Se você tem Instagram, vai lá, siga a página e vai curtindo e compartilhando as nossas postagens, beleza? Então, vamos seguindo direto ao que interessa. Prevenção e proteção contra incêndios. Então, vamos tratar primeiramente de prevenção de incêndios. A prevenção de incêndios é uma parte importante da matéria, né? E as bancas examinadoras costumam cobrar, basicamente, pelo menos uma questãozinha ali nas suas provas. Então, sobre prevenção de incêndio, vamos tratar de alguns itens aqui. Nesse primeiro slide, vamos falar de educação e treinamento, manutenção de equipamentos, armazenamento adequado de materiais inflamáveis e inspeções regulares. Primeira parte, vamos falar de educação e treinamento. Na educação e treinamento, nós podemos falar especificamente de programas de treinamento, onde empresas e instituições implementam programas regulares de treinamento sobre prevenção de incêndio para funcionários e também pessoas que frequentam aquelas organizações. Aqui no Distrito Federal, esses dias, lá na Câmara dos Deputados, teve uma simulação de combate a incêndio. Então, sim, foi tudo avisado com antecedência, né? Foi simulado que estava tendo um incêndio lá na parte alta do prédio e foi feita uma simulação de evacuação com a atuação dos órgãos de segurança do Distrito Federal. Foi uma coisa bem bacana. Algumas pessoas não sabiam que estava acontecendo isso, né? Transeuntes, pedestres, e começaram a filmar, ligar para emissoras de televisão. Foi um acontecimento engraçado, digamos assim, pelo menos cômico. Mas programas de treinamento de combate a incêndios são muito importantes e fazem parte da prevenção. Campanha de conscientização. Utilização de campanhas de conscientização para ensinar práticas seguras, como não sobrecarregar circuitos elétricos e evitar o uso de velas perto de materiais inflamáveis. Isso aqui é só um exemplo do que são campanhas de conscientização. Manutenção de equipamentos. Inspeção regular. Inspeções periódicas de equipamentos elétricos e de aquecimento para garantir que estejam em condições seguras de operação. Essa parte é muito importante. Mas eu vou falar um pouquinho agora sobre reparos e substituições. Eu volto aqui nessa parte de inspeção regular. Reparos e substituições, que é a realização de reparos e substituições imediatas em equipamentos danificados ou defeituosos. Manter os equipamentos elétricos, principalmente de uma organização, seja a instalação de uma casa, de empresa ou até do órgão público, é muito importante para evitar incêndio. Por quê? Curto-circuitos são os principais causadores de incêndio em prédios, em instituições. É muito comum. Hoje mesmo, esse vídeo teve um incêndio na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na sede de Brasília. Provavelmente esse incêndio pode ter começado em um gerador, né? Estava tendo uma obra lá no local e esse incêndio pode ter começado nesse gerador. Então, para vocês terem noção da importância da manutenção de equipamentos. Armazenamento adequado de materiais inflamáveis. Estocagem segura. Materiais inflamáveis devem ser armazenados em recipientes apropriados em áreas designadas longe de fontes de ignição. E a separação de materiais, que é a separação adequada de materiais incompatíveis para evitar reações químicas perigosas. Agora vamos para inspeções regulares. Auditoria de segurança. Realização de auditoria de segurança contra incêndio para identificar riscos potenciais e implementar medidas corretivas e checklists de inspeção. Utilização de checklists detalhados para garantir que todos os aspectos de segurança contra incêndio
seja avaliado durante as inspeções. Então, vamos seguindo. Proteção contra incêndio. Proteção contra incêndio envolve a instalação e manutenção de sistemas de detecção, supressão e contenção. Vamos falar um pouquinho o que são cada um desses sistemas. Sistemas de detecção. Nós temos ali nos sistemas de detecção detectores de fumaça e detectores de calor. Detectores de fumaça são sensores que detectam a presença de fumaça no ar e acionam alarmes sonoros e visuais. Nós falamos em algumas aulas passadas sobre detectores de fumaça e de calor também. Detectores de calor são dispositivos que respondem a aumentos de temperatura, ideais para áreas onde a fumaça pode ser comum, como cozinhas. Então, para evitar falsos positivos, às vezes a instituição ele tem um módulo ou algo do gênero, uma área que tenha fumaça, é melhor que ela instale detectores de calor. Sistemas de supressão. Temos extintores de incêndio, sprinklers e hidrantes. Vamos falar um pouquinho sobre os extintores de incêndio. São extintores portáteis disponíveis em diferentes classes para combater incêndios específicos. As classes, as principais são a, B, C, D e K. Mais à frente nós vamos falar sobre cada uma dessas classes. Sistemas de sprinklers. São sistemas de tubulações equipadas com sprinklers automáticos que liberam água ao detectar calor elevado. Habitações que possuem sistemas de sprinklers conseguem se proteger de incêndio com uma eficácia muito maior do que um local onde eles não sejam, onde não tenha sprinkler. Eu já vi vídeos comparando no mesmo ambiente, né, ambientes semelhantes. Fizeram dois ambientes muito semelhantes, com todos os materiais idênticos, e um com sprinklers e outro não. O fogo alastrou em um ambiente que não tinha sprinklers de forma muito rápida, e com sprinklers o sistema conseguiu combater as chamas antes que elas se propagassem. Então, é um sistema muito útil onde exista, onde possa ser instalado, no caso, né? Creio eu que, pelo menos no TSE, deva ter sistemas de sprinklers e alguns TRS também. Mas se não tiver, tem extintores de incêndios que também podem ser utilizados, mas eles dependem ali da ação humana. Hidrantes. Redes de hidrantes para os dos bombeiros durante o combate de incêndio. Então, sprinklers, extintores e hidrantes fazem parte dos sistemas de supressão. E temos também as barreiras físicas, que são portas corta-fogo e paredes resistentes ao fogo. As portas corta-fogo são portas projetadas para resistir à passagem de fogo e calor por um período específico. Geralmente, são aquelas portas vermelhas de saídas de emergência, que possuem barra anti-tumulto também. E paredes resistentes ao fogo são paredes construídas com materiais que retardam a propagação do fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas incêndios costumam também se alastrar às vezes por paredes. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre as formas ali de irradiação, de convecção do fogo. E paredes, às vezes, tem um incêndio em um cômodo que ele não se alastra diretamente para o outro, mas a parede esquenta tanto que algo que está tocando do outro lado da parede e que seja inflamável acaba pegando fogo devido ao calor gerado no outro cômodo. Só para vocês terem ideia. Temos também os planos de evacuação, que são mapas de saída de emergência e treinamento de evacuação. Os mapas de saída de emergência são mapas detalhados de rotas de evacuação claramente sinalizadas. Isso aí, hoje aqui no Brasil, é mais difundido, né? Nos ambientes, nas organizações, nas empresas e até em pequenas empresas. Hoje isso é algo mais difundido, no passado não era tanto. E treinamento de evacuação são simulações regulares de evacuação para preparar os ocupantes para uma saída rápida e segura em cada emergência, como eu falei logo acima sobre a questão da Câmara dos Deputados. Vamos para os conceitos básicos. O que é o fogo? O fogo é uma reação química complexa de combustão e ele caracteriza-se por ser uma reação exotérmica, onde há liberação de energia na forma de calor e luz, e ele possui fases na combustão, que inclui a ignição, crescimento, combustão plena e resfriamento. Combustão. O que é combustão? É um processo que pode ocorrer de duas maneiras. Tem a combustão completa e incompleta. A completa é quando ocorre, a completa ocorre quando há oxigênio suficiente para queimar totalmente o combustível, produzindo dióxido de carbono e água como resultado da combustão completa. E a incompleta ocorre quando há uma quantidade suficiente de oxigênio, resultando da produção de
monóxido de carbono e fuligem. Agora nós vamos entrar em dois conceitos muito importantes para concursos que costumam cobrar. Aqui é o triângulo do fogo e o tetraedro do fogo. O triângulo do fogo é um conceito fundamental na ciência do fogo assim, removendo um dos três elementos, combustível, comburente ou calor, você pode extinguir o fogo. O combustível é o material que queima, e o exemplo inclui madeira, papel e gasolina. Comburente é o agente oxidante, que geralmente é o oxigênio, e o calor é a fonte de energia para iniciar e manter a combustão. Então, vocês, caso um dia seja necessário combater um incêndio, caso você esteja no TSE, no TRE, e aconteça algum incêndio, você pode retirar um dos três elementos, removendo os três elementos, combustível, comburente e calor, você vai extinguir o fogo. Mas alguns teóricos da área, eles usam o conceito de tetraedro do fogo, né? Que ao invés de ter três elementos, possui 4 elementos, né? Então, além dos elementos do triângulo do fogo, o tetraedro do fogo, ele inclui a reação em cadeia, que é a continuidade da reação química que mantém o fogo. Interromper essa reação pode extinguir, beleza? Então vamos seguindo. Elementos do fogo. Combustível. Ele pode ser classificado em 3 estados: sólidos, líquidos e gasosos. Sólidos, como exemplo, temos a madeira, o papel e os tecidos. Líquidos, gasolina, álcool e óleos. E os gasosos, gás natural, propano e hidrogênio. Isso aqui são só alguns exemplos. Comburente. Embora o oxigênio seja o comburente mais comum, que é de longe disparado o mais comum, outros gases também podem atuar como oxidantes. Então, exemplo, oxigênio puro, que é utilizado em processos industriais, e outros gases oxidantes, como cloro, flúor e óxido nitroso. Calor. Fontes de calor podem ser classificadas em várias categorias, e eu trouxe algumas delas para vocês. Temos as fontes mecânicas, que é por fricção ou impacto, fontes químicas, que são as reações exotérmicas, fontes elétricas, que pode ser sobrecargas ou curtos-circuitos, e fontes nucleares, que são a reação de fissão e fusão nuclear. E a reação química do fogo. A combustão envolve uma reação de oxidação rápida, que pode ser descrita pela seguinte equação geral para hidrocarbonetos. Tem essa equação aqui, né? Mas eu não vou entrar nela, não. Eu trouxe ela mais a título de curiosidade. Vocês dão uma olhadinha nela, porque se cobrar alguma coisa ali na sua prova em relação a ela, como você já deu só uma olhadinha, talvez você consiga desenrolar ali na hora. Mas não precisamos aprofundar nessa parte. Propagação do calor. A propagação do calor é um fator crítico na dinâmica dos incêndios. E os métodos de transferência incluem, aqui que eu falei sobre a questão da parede. Nós temos a condução, convecção e radiação. Condução é a transferência de calor através de um material sólido. Depende da condutividade térmica do material. E nós temos aqui, por exemplo, metais que têm alta condutividade térmica, exemplo, cobre e alumínio. Temos os isolantes com baixa condutividade térmica, exemplo, lã de vidro e espuma. Essa questão de isolante é uma coisa engraçada. Por quê? O isolante ele pode ter uma condutividade térmica, só que ele tem uma condutividade térmica menor do que um metal, por exemplo. Mas você pode dizer que é possível que um incêndio possa ser propagado com um material isolante. Depende muito da temperatura daquele fogo. Por exemplo, um fogo ali muito, muito, muito alto, ele vai ser conduzido mesmo que o material seja isolante térmico, porque a temperatura ultrapassou aquela capacidade de isolamento daquele material. Vamos para a convecção, que é a transferência de calor através de movimentos de fluidos. Temos a convecção natural, que é o movimento devido a diferenças de densidade causada pela variação de temperatura, e temos a convecção forçada, que é o movimento induzido por ventiladores, bombas ou outros dispositivos mecânicos. E temos a radiação, que é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. Temos a radiação térmica, que é a emissão de energia em forma de radiação infravermelha, e os exemplos são o calor irradiado por uma chama ou uma superfície aquecida. A radiação pode ser basicamente, né, a forma de transmissão ali do calor que eu falei pela parede. Pode ser por radiação ou condução, depende. Se uma matéria estiver encostando ali na parede,
vai ser condução. Se ele estiver um pouco afastado, mas a parede do outro lado estiver com incêndio muito forte, com a temperatura muito alta, pode ser que só por estar próximo ali, pelas ondas eletromagnéticas, né, de calor, acabe pondo fogo em algum material que esteja próximo, tecido, uma cortina. Isso é comum em grandes incêndios, de um incêndio passar de um cômodo a outro, sem ter contato direto de um fogo de um lado com o fogo do outro. Classes de incêndio, como eu tinha falado lá em cima, nós vamos falar agora de classe de incêndio. As classes de incêndio são definidas com base no tipo de material em combustão. Classe A. Os materiais envolvidos são sólidos combustíveis como madeira, papel e tecidos. E o método de extinção: água, agentes extintores de espuma e pós químicos. Classe B. Os materiais envolvidos são líquidos inflamáveis e gases, como gasolina, óleo e álcool. No método de extinção são espuma, dióxido de carbono e pós-químicos. Classe C. Os materiais envolvidos são equipamentos elétricos energizados. Métodos de extinção: dióxido de carbono, pós-químicos e, nunca, em hipótese alguma, usar água, porque você pode provocar uma reação ali maior, aumentar o incêndio ou até mesmo correr o risco de tomar um choque elétrico. Classe D. Temos materiais envolvidos: metais combustíveis como magnésio, titânio e potássio. Métodos de extinção: pó químico específico para metais como o pó de grafite. Então, incêndios de classe D, eles são muito difíceis de serem combatidos, porque precisa de materiais específicos para fazer a extinção daquele fogo. E temos também os de classe K, que são os óleos e gorduras de cozinha. E o método de extinção são agentes extintores de classe K, que são compostos químicos alcalinos que formam barreiras sobre a superfície do óleo. Esses incêndios também eles são muito comuns em cozinhas e são muito difíceis de serem combatidos. Porque quando as pessoas veem incêndio em cozinhas ali, geralmente elas querem jogar água, né? Até porque a água ela está bem acessível ali na cozinha. Só que ao jogar água você vai aumentar aquele incêndio, porque a água, ao entrar em contato ali com o fogo, ela vai virar vapor, aquele vapor vai pegar fogo e vai provocar uma reação em cadeia que você não vai querer estar lá se isso acontecer. Então, galera, essa aqui é a primeira parte do tópico 6 do edital do TSE unificado para agente da Polícia Judicial na matéria de segurança judiciária. Vamos gravar as outras partes também. Relembrando que eu falei no início do vídeo, nosso canal agora tem o Instagram. Siga também no Instagram, me siga lá no Instagram para você ficar por dentro das informações dos concursos policiais, especificamente do concurso TSE unificado. É isso. Então, se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever agora no canal, vai lá no Instagram, vai seguir a página também, você vai deixar o like no vídeo, comente o que você achou da aula. Se você tiver alguma dúvida, tiver algo a acrescentar também, comente aqui embaixo. Então é isso, galera. Valeu, falou!